Começamos nossa jornada Pokémon de um jeito que todo fã de verdade reconhece na hora, com aqueles efeitos sonoros clássicos do Game Boy. E olha só que legal, essa batalha icônica entre Gengar e Nidorino que o nosso futuro herói Ash está hipnotizado assistindo na TV é uma das cenas mais recicladas e reverenciadas de todo o universo Pokémon. Ela aparece nos jogos originais, nos remakes, nesse primeiro episódio do anime clássico e também no primeiro de Origens, deu as caras em Pokémon Masters, virou pôster em Let's Go, tem referência em Pokémon GO, gerações, Pokétoon e se bobear, vai aparecer na tela do seu micro-ondas em 3, 2, 1, nada, tô de brincadeira. Vamos falar desse treinador misterioso que tá dando as cartas na batalha com a sua Pokébola verde? Eu sei o que vocês estão pensando, é o Bruno. E de fato, ele se parece demais com o Bruno da Elite dos 4 da Liga Índigo. Mas por mais óbvio que seja, eu espero do fundo do meu coração que não seja o Bruno. E eu te explico. O camarada chega tão longe num torneio desse porte, transmitido pela TV com milhões de pessoas assistindo, e qual que é a brilhante estratégia dele contra um Pokémon do tipo fantasma como o Gengar? Ei, sabe o que mais? Eu vou usar investida! Por que não? E não é uma investida qualquer, meus amigos, mas o ataque de chifres do Nidorino contra o Gengar. Pra quem não lembra, tipo fantasma é imune a ataques do tipo normal e lutador. E o ataque de chifres é normal. Tipo, Bruno, o que você tá fazendo? Mais perdido que o Psyduck que caiu da mudança. Para tornar a coisa menos vergonhosa, pelo menos na versão americana e consequentemente na brasileira, o nome do ataque do Nidorino foi omitido, então, pra gente, parecia só uma investida genérica. Mas na versão original japonesa era o ataque de chifres mesmo. Ainda bem que a mãe do Ash estava preocupada com o que o filho estava aprendendo na TV. Mas calma, ela ainda não tá na cena. Nossa versão não deixa a gente ouvir porque o narrador fala por cima da voz do locutor na batalha, que aliás é dublado pelo Celso Alves. Mas na versão original podemos ouvir claramente que ele ia anunciar o vencedor da batalha. Então, para quem estava curioso por mais de 30 anos, ainda não sabemos contra quem o Bruno Fake estava batalhando, mas a gente sabe pelo menos que ele ganhou, mesmo com tantos erros de principiante. Mas beleza, vamos dar uma chance para ele, já que conseguimos entender literalmente na primeira cena que o anime não pretende seguir as mesmas regras do jogo. Ou vai? Bem, na verdade só quando for conveniente. E agora, treinadoras e treinadores, a cena que já foi mais ressuscitada que Voltorb depois de usar autodestruição. A introdução de Ash Ketchum. Se você sente um déjà vu assistindo a isso, não é loucura sua. Essa sequência foi refeita para ser usada na introdução dos filmes de Celebi, de Latios e Latios, além do filme Eu Escolho Você em Jornadas Pokémon. E já que estamos falando disso, cenas desse primeiro episódio também foram refeitas e usadas no filme Lucario e o Mistério de Mil, no episódio 30 e no 68 de Jornadas, e até Preto e Branco resolveu dar um tapa no visual dessa cena. É o multiverso de Ash Ketchum começando no quarto dele. Será que ele tem um pau aqui embaixo da cama? Bem, aqui a gente tem um detalhe que muita gente esquece, que é o nome dele. Na versão original japonesa, ele é apenas Satoshi. Só Satoshi. Em toda a sua história, até aqui pelo menos, ele nunca recebeu um sobrenome. A mãe dele, Hanako, segue o mesmo estilo. Mas quando o anime atravessou o oceano, a galera da dublagem americana olhou e pensou, falta alguma coisa aqui. Já sei, vamos dar um sobrenome aleatório pra ele? E assim nasceu Ketchum, que é basicamente um trocadilho infame com o slogan Catch 'em all, catch 'em. Pegue todos. Imagina se essa moda pega e o nome do Ash no Brasil fosse Ash Pega Geral? E a gente nem saiu do quarto do Ash e as diferenças entre as versões não param. No original japonês rola uma sintonia quase espiritual. Satoshi e o narrador completam as frases um do outro como se estivessem lendo o mesmo pensamento. Já na nossa versão, baseada na americana, a dublagem simplesmente ignorou esse dueto e cada um falando no seu tempo. Mas a sintonia espiritual entre narrador e Ash, pelo menos aqui no Brasil, ainda é forte, já que os dubladores de ambos se chamam Fábio. Ash foi dublado pelo Fábio Lucindo durante essa primeira temporada e quase todas as próximas, e o narrador foi dublado pelo Fábio Moura, que também dirigiu a série e foi responsável em vários aspectos pela maravilhosa dublagem da primeira temporada de Pokémon. Dá uma olhada na descrição, eu vou deixar o link para uma entrevista completa que ele dá ao J-Box falando sobre a chegada de Pokémon no Brasil. Além disso, é aqui que nasce o termo Mestre Pokémon. No Japão, a introdução desse termo é sutil, quase filosófica, sugerindo que ser um mestre Pokémon é como se fosse um treinador ainda mais forte do que todos do mundo. Já na dublagem ocidental, eles simplesmente jogam o termo na sua cara como se fosse algo que você já tinha que saber desde o berço. Você é um mestre Pokémon e pronto, aceita que dói menos. É então que chega a senhora mãe do Ash para inquietar a noite do filho. Ah, sim, é isso mesmo, galerinha. É assim que ela é chamada pelos amigos do Ash na versão japonesa, incluindo pelo Professor Carvalho, a senhora mãe do Ash.
Ela traz o futuro ex-despertador do Ash, indicando que são 11 da noite, hora de uma criança de 10 anos já estar na cama, mas como as crianças de 10 anos no mundo Pokémon já têm liberdade para fazer o que bem quiser da sua vida, ela não tem poder para fazer ele dormir. Mas pelo menos ela tem o controle sobre o controle remoto e orienta muito bem seu filho a aprender algo de bom com alguém que realmente sabe o que está fazendo, não é fake, Bruno? Bem, então o professor Carvalho entra em cena para dar aquela aula grátis na TV sobre os iniciais de canto. Mas espera aí, as cores de fundo estão trocadas, não estão? Alguém na coloração tomou um leite de mumu adulterado porque colocaram um Charmander no fundo azul e o Squirtle no fundo vermelho. Só o Bulbasaur escapou dessa crise de identidade cromática. E por falar em edição, esse episódio marca a primeira vez que a série usou pintura digital, mas não foi pra fazer um efeito especial super incrível não, foi só pra apagar as legendas da palestra do Carvalho que os americanos não queriam que a gente visse. Só que não adiantou de muita coisa não, porque eles esqueceram de apagar os letreiros na cena seguinte quando aparece a televisão. Como o Ash foi dormir depois do programa, eu vou aproveitar para abrir um parênteses rápido para os colecionadores. Existem pelo menos 6 versões diferentes desse primeiro episódio circulando no Japão. E sabemos disso pela tela de título de episódio. A maioria delas usa o fundo padrão da época. Mas algumas fitas VHS de locação de 1997 tinham um fundo verde e branco que a gente conheceu aqui no ocidente. É o tipo de coisa que faz um caçador de raridades perder o sono, assim como o Ash perdeu nesse episódio. E já que a gente tem que pegar todos, segue a listinha das versões. A exibição original, a versão censurada pós episódio do Porygon, versão da Kids Station, versão do CD-ROM da Companhia Ana, remasterização digital de 2012 e a remasterização HD de 2017. Não se preocupa, gente, as diferenças são bem sutis, como os choques do Pikachu com menos brilho ou com mais brilho, efeitos nos eye-catches que antes eram estáticos ou a mudança no visual da tela de título. Nada que mude completamente a história em cada versão. E já que pausamos aqui, vale mencionar que o título do episódio, ou de todos os episódios na verdade, é lido pelo Ash, dublado pelo Fábio. A Délia, mãe do Ash, que só vai receber um nome alguns anos mais tarde, foi dublada nessas temporadas iniciais pela Vanessa Alves, e o Professor Carvalho foi dublado pelo Wellington Lima. Mas voltamos ao Ash, que continua sonhando. No sonho, ele lança pokebolas totalmente vermelhas dos dois lados, que devem ter sido fabricadas em algum lote defeituoso da Silphco, e começa a se imaginar como treinador de cada um dos iniciais, testando mesmo para saber qual que combina mais com ele. Ah, e um detalhe sobre os sons dos Pokémon. As vozes que ouvimos nesse episódio, do Pikachu, Rattata, Dodrio e dos iniciais, são todas originais, como na versão japonesa. Mais pra frente, os iniciais ganhariam suas dublagens clássicas, mas aqui o barulhinho deles são 100% importados do Japão. O Ash tem um dos despertadores mais legais da história, um Voltorb com um PJ Cuco dentro. Mas a relação dele com o tempo é explosiva, ele destrói o relógio dormindo, tentando usá-lo como se fosse uma Pokébola às 4 da manhã. E se você acha que foi azar, saiba que isso é um hábito, tá? Ele já tinha quebrado um despertador 4 anos antes, às 7 da manhã, e repetiria a dose no futuro, às 8 dessa vez. O Ash é oficialmente o maior inimigo da pontualidade dos relógios de canto. Ainda bem que Dialga ensinou, senão ele certamente desceria a porrada nele. Ele acorda atrasado e corre para o laboratório do Professor Carvalho ainda de pijama para ver se dá tempo de pegar o seu primeiro Pokémon. Atravessa a cidade, vence o sono, encontra um homem sem olhos, atravessa uma multidão com líderes de torcida. Ele teve uma manhã bem agitada. Mas ele só não consegue passar por ele, o ícone Gary Carvalho, dublado magnífica e arrogantemente pelo Rodrigo Andreato. E falando no Gary, vocês sabiam que o design e a atitude dele não vieram do nada? No Japão, o Shigeru, como por lá é conhecido, é fortemente inspirado em Mitsuru Hanagata, um rival clássico do anime de beisebol Stars of Giants. O Hanagata era um riquinho mimado que dirigia carros ilegalmente com 10 pessoas dentro, exatamente como o Gary faz. Ambos começam como rivais agressivos, mas terminam com respeito mútuo profundo com relação ao protagonista. Bem, esse erro é clássico. A dublagem americana e a nossa por tabela deu uma escorregada na fala. Na versão ocidental, sabe-se lá por que Ash e Gary estão se conhecendo pela primeira vez, mas dá a impressão de que o Gary até conhece o Ash e a cena toda é meio esquisita. Só que no original, em japonês, eles já se conhecem há anos. Essa mudança aleatória da 4Kids deu um nó na cabeça de todo mundo muitos anos depois, quando apareceram flashbacks deles dois, ainda criancinhas, disputando uma Pokébola velha. E não só eles se conheciam, como parece que o Gary escolheu o Squirtle de propósito como seu primeiro Pokémon, provavelmente sabendo que era o favorito do Ash. Eu vou falar novamente sobre o Pokémon Tartaruga e o Ash já já.
Até porque não é só isso, não fica muito claro na nossa versão, já que a gente tem que achar normal desde o começo o título que o Ash almeja, mas Gary também rouba o título de mestre Pokémon que Ash inventou, e isso mostra que definitivamente Gary sempre competiu com Ash. Bem, o Gary se vai, Professor Carvalho se vem e revela na versão original algo que a dublagem ocidental omitiu. O Ash é oficialmente o quarto de 4 treinadores que apareceram naquele dia. Essa informação é tão relevante que 20 anos depois, o filme Pokémon Eu Escolho Você fez questão de traduzir essa fala do Carvalho corretamente. Aliás, várias outras falas desse episódio são trazidas de volta nesse filme e as traduções esquisitas desse episódio são todas traduzidas direitinho, conforme o original japonês, fazendo justiça às informações que perdemos há mais de 2 décadas atrás. Só que infelizmente isso não acontece com o primeiro de muitos trocadilhos japoneses que se perderam na tradução. O Carvalho chama o Ash de boia, menininho, garoto, e o Ash responde com um jogo de palavras dizendo que ele foi sim boia, que quer dizer descuidado, mas que ele não é um boia, um garotinho. Em português isso não faz sentido nenhum, então a dublagem só fingiu que nada aconteceu e seguiu o baile. E seguimos o nosso também com o Ash entrando no laboratório Carvalho, encontrando as Pokébolas mágicas que uma hora tem o nome dos Pokémon escritos em japonês nelas, outra hora já não tem mais nada, e é hora do Ash escolher o seu parceiro. A ordem que ele abre as Pokébolas revela o coração do nosso herói. Mesmo que em seu sonho ele use a ordem Bulbasaur, Squirtle, Charmander, na hora do vamos ver, ele vai primeiro na Pokébola do Squirtle, depois Bulbasaur e por fim Charmander, que é o último em qualquer momento da vida dele. Curiosamente, essa é a mesma ordem que o treinador Pokémon de Super Smash Bros. Brawl segue para conseguir seus Pokémon. E se você ainda tinha dúvida que o Squirtle era o número 1 no coração do Ash, isso é confirmado lá na frente no episódio 62 Desmaios na Praia do Blastoise, quando o Ash fica mega empolgado e diz: "Eu esperei tanto para te conhecer, Blastoise." Eu não quero jogar lenha na fogueira, mas ele não tem nenhuma reação, principalmente tão emocionado assim, nem quando ele vê um Venusaur pela primeira vez e nem mesmo quando seu próprio Charmeleon evolui para Charizard. E já que mencionamos eles, uma coisa curiosa, embora esse episódio fale muito sobre os iniciais de canto, percebe que o Bulbasaur, o Charmander e o Squirtle nem aparecem de verdade? Pois é, eles só dariam as caras fisicamente alguns episódios depois. Nas gerações seguintes, a Pokémon Company aprendeu a lição e passou a mostrar os iniciais logo de cara para vender... Quer dizer, para apresentar, né? Claro, óbvio que é só para apresentar os novos parceiros. E vamos combinar, a logística do Professor Carvalho é meio furada, né? Se os 3 treinadores já tinham partido com seus Pokémon, por que as Pokébolas vazias deles ainda estavam na mesa? Será que ele deixou ali só pra o Ash se sentir mais culpado pelo atraso? O deboche do Carvalho não tem limites, hein? No filme Eu Escolho Você, a dublagem finalmente corrigiu uma fala do Carvalho, traduzindo fielmente do japonês que atrasar um segundo para um trem ou para um Pokémon pode mudar sua vida. E mudou mesmo, né, Ash? É aqui que vemos uma cena raríssima, o Pikachu dentro da Pokébola. Esse é o único episódio em que vemos o rato elétrico lá dentro antes dele decidir que Pokébolas são prisões de plástico super confortáveis que ele odeia, e que o ombro sul do Ash é um lugar muito melhor para estar. Aliás, onde raios foi parar a estampa da Pokébola dele? Será que é um sticker case? Parece que a capa adesiva da geração 4 chegou mais cedo no anime, hein? E olhando bem, por que essa Pokébola tem um círculo central branco na parte de baixo? Eu acho que eu entendo o Pikachu por ter medo de entrar nessa bola toda bugada. Carvalho fala que ainda tem um Pokémon, Ash e Pikachu se conhecem, choque pra tudo que é lado, um monte de piadinha típica norte-americana, e obrigado 4Kids por não adaptar piadas geniais do original, mas inventar um monte de trocadilho de tiozão onde não precisa. O Ash sai do laboratório, encontra sua mãe e uma galera segurando uma faixa, que no Japão inclusive diz "Gambare, Satoshi!" Boa sorte, Satoshi, e que no ocidente mudou para "Go Ash, go! Vai Ash, vai!" Só que o editor tava com preguiça naquele dia e mais uma vez apagaram quase tudo, mas esqueceram de remover um caractere, é o Ga. E aliás, quem é essa galera? Vizinhos? Amigos do Ash, da Adélia? Família? Meu Deus, o cara tá chorando. Deve amar muito o Ash. Ai, meu Arceus, será que a gente encontrou o pai do Ash? O irmão perdido do vendedor de Magikarp também tá ali. E, bem, a Adélia entrega um par de tênis pro Ash que são exatamente iguais aos que ele já tá usando. E é aqui que nasce a obsessão exclusiva da dublagem ocidental, a preocupação da Adélia com as cuecas limpas do filho. No original, ela não é tão bitolada com a higiene íntima do Ash não, só pra constar.
E o Ash japonês quer nem saber do slogan "temos que pegar todos", já que ele nunca disse em momento algum que queria capturar todos os Pokémon do mundo, como o nosso Ash diz. Ele só queria viajar e capturar Pokémon diferentes. A ideia de limpar o mapa e pegar todos os bichos foi uma invenção do marketing americano que quase causaria uma catástrofe ecológica se o Ash levasse a sério. E eu sei, gente, eu já falei muita coisa, só que a jornada do Ash tá só começando. Ash, da cidade de Pallet, e seu parceiro Pikachu. O que mais que vai acontecer com eles daqui pra frente? Ainda tem metade do episódio pra gente analisar juntos, então bora pro próximo vídeo?